No Instagram, você pode ser milionária, CEO e guru. Mas quando desliga esse celular, o que sobra por aí? Desculpa, mas assim, ó, essa já começa assim, cara, sobra um monte de treta. Deixa eu fazer a introdução, Gabriel. E o mais triste é que eu pego essa treta pra resolver. Sim, por isso todo mundo te procura, porque você resolve as tretas, aí é que é bom. Mas assim, vamos falar hoje com quem constrói uma imagem, quem constrói empresa, quem vive de foto de perfil e quem vive de venda de verdade? Vamos. E sabe que eu considero que esse é um dos assuntos mais importantes que existem, porque, brincadeiras à parte, o tanto de pessoas boas, né, pessoas boas mesmo, que caem no conto do vigário. Conto do vigário. Só antiga, minha filha. Vamos lá. Gabi, você já trabalhou mais de 15 anos no corporativo, né? Mais ou menos isso aí. O que você acha dessas novas empresárias e empresários que estão surgindo, que constroem uma empresa apenas numa sequência de stories, que mostram um faturamento que não tem, e que essa pessoa, na vida real, nada mais é do que uma pessoa comum, cheia de melindres, cheia de desejos, mas que transformou o Instagram em um negócio. Sim. O arroba do Instagram é a empresa da pessoa, né? Exatamente. Tá. É o mundo da fantasia da pessoa. Ai, gente, sério, eu acho que daqui a pouco vai haver diagnóstico pra isso, tá? Diagnóstico de saúde mental mesmo pra esse troço. Você fez um comparativo da época do corporativo. No corporativo, eu lembro que tinha, cara, uma piada interna, que era, olha, cuidado com aquilo que você promete na entrevista. Cuidado com aquilo que você diz que sabe na entrevista. Porque você vai precisar provar isso que você falou na entrevista nos primeiros dias da contratação, nas primeiras semanas da contratação. Então, a pessoa que mentia na entrevista, ela rapidamente era pega e dispensada, né? Então, quais as consequências disso? Só ser dispensada? Não, gente. No mundo corporativo, uma indicação vale muito. E uma desindicação do tipo, oi, eu tô com a Gabriele aqui, ela recebeu o currículo dela e eu queria saber, eu sei que ela passou pela tua empresa e eu queria saber se vocês indicam a Gabriele profissionalmente. As referências, As referências, né? Isso. Não, cara, a Gabriele mentiu na entrevista, ela disse que conseguiria entregar determinado resultado e ela não conseguiu, ela não era capaz de entregar. Então isso era muito comum, tá? A tal da referência. Quando a gente ia montar o nosso LinkedIn, eu tenho um LinkedIn até hoje, de vez em quando eu vou lá, olho para ele, atualizo, quando eu faço uma formação nova, cara, o LinkedIn é lei, ele é o teu currículo. Por quê? Porque se tinha muito medo de que alguém fosse descobrir que, sei lá, um curso teu era uma mentira, uma formação era uma mentira, e as consequências daquilo para a tua carreira. Porque exigia-se comprovação. Exigia-se comprovação, exige-se até hoje. Tudo precisa de uma comprovação. Quando a gente vem para esse digital, que é um troço ainda muito novo, gente. É muito novo. Mas a pessoa tá 10 anos no digital, não interessa. Mas tá saturado, tá nada. começando. Ainda é um mundo muito novo. É lógico que já isso vai ganhar o mesmo lugar que se tem lá o corporativo. Se as pessoas querem profissionalizar o digital, fazer uso do digital enquanto negócio, enquanto crescimento e por aí vai, é óbvio que já isso vai acontecer, já tá acontecendo. Pô, o que você acha da mentoria tal? Cara, uma merda. O cara promete mundos e fundos, não entrega. A pessoa, olha, ele entrega a mentoria de dentro do Uber, por exemplo, sem comprometimento nenhum. Então, olha essa referência furada. Passamos por isso. Passamos por isso. É verdade. Então, as referências que a gente está citando lá do corporativo, elas já não vão acontecer nesse lugar? Vão. Só que, por isso que eu disse que esse episódio é um dos mais importantes para mim. Eu não tô aqui para falar com quem faz a cagada, com quem mente, tá? Essa pessoa, cara, na boa, essa pessoa nem é o meu cliente dela. Nem é. Eu até quero não ter que atender esse tipo de gente. Eu prefiro atender a pessoa que precisa entender que esse outro lado existe, para que ela se blinde, para que ela tenha cuidado. Número de seguidores não significa nada, absolutamente nada, muito pouca coisa. Eu sou exemplo disso. O meu primeiro lançamento no digital, com a minha primeira especialista da época, o Instagram dela tinha 1.800 pessoas, nós conseguimos um faturamento de 85 mil. Olha só.
E tem Instagram hoje de 20 mil que conta moeda. Então, pô, eu sei um caso de uma... Ela era blogueira, né? Uma pessoa famosa, bem grande. Acho que à época ela estava com 4 milhões de seguidores. E ela fez um lançamento que não teve nenhuma venda. Nenhuma venda. Eu já tive lançamentos que não tiveram vendas também. Nem só de sucesso a empresa vive. Eu acho que é isso aqui. Você tem que ter muito cuidado com o que você está comprando, o que você está admirando, quem você está admirando, quem você está comprando. Porque se você não olha para essas referências, e é legal pedir referência. Sim. Por exemplo, disse assim, olha, você tem que colocar, inclusive recentemente nós passamos por isso. Eu estava gravando um determinado produto e eu fiz questão de colocar o arroba da pessoa do depoimento. E aí a pessoa que nós contratamos, mas não se coloca. Eu falei, cara, mas eu quero colocar, porque eu sou de verdade. Eu quero que pessoas entrem no arroba dessa menina e perguntem, cara, a mentoria da Gabi é boa mesmo? Vale a pena estar lá? Para mim isso aqui é um valor, então todo mundo que tiver na página de venda, se não tiver, vamos fazer essa revisão. Eu quero o arroba dessa pessoa. Eu quero o contato dessa pessoa. Porque se essa pessoa está dando um depoimento sobre mim, eu quero que você possa pedir a referência sobre o meu trabalho. Porque o que você vê aqui num corte, ou seja, no episódio inteiro, não interessa, é muito pouco sobre aquilo, sobre quem eu sou, sobre qual é a minha entrega, sobre qual é a entrega da Isabela. Então, por que a referência do corporativo funcionava e funciona até hoje? Porque aquela pessoa trabalhou ali semanas, meses, às vezes anos. Tinha gente que levava um pouco mais de tempo para fazer uma cagada ou para apresentar uma mentira. Eu trabalhei com uma pessoa que era estagiário de engenharia. Olha que droga, olha que coisa. Cara, ele estava em vias de ser efetivado. Vias de ser efetivado. Aquilo que ele entregou como comprovação inicial para ser contratado enquanto estagiário era falso. Sabe quantos anos depois isso foi descoberto? 4 anos depois. Que vacilo, hein? Não tinha faculdade nenhuma. Não é vacilo. Era fake. Esse cara poderia ter sido preso. Poderia ter sido preso. Então, pegaram. Se a gente levasse hoje pro digital e pro contexto Instagram, se desse um apagão, muito faturamento cairia. Muito faturamento cairia. Aconteceu isso recentemente. Eu soube, né, de casos Portugal, Espanha, que é onde eu tenho mais contato. E eu me lembro de uma cliente minha, nós falamos inclusive ontem, ela tem um negócio físico em Portugal e ela disse assim pra mim, eu acho que eu vou aproveitar esse dia pra relaxar, pra cuidar de mim, pra cuidar da minha espiritualidade. Olha que interessante. Enquanto isso, as outras pessoas do digital desesperadas, apavoradas. Gente que nem estava na Europa preocupada. Preocupada, apavorada, por quê? Porque o que a Disa falou, houve o apagão. Você nem sabia disso, né? Isso pôs agora. Houve o apagão e essas pessoas pensaram, cara, sem isso aqui, sem o digital, acabou o meu negócio. Porque não pensaram em formas de disseminar a sua mensagem, etc. E por aí vai. Tem muita gente que começou no digital se inspirando nas blogueiras, né? Então tem muita gente treinando para ser influencer, mas pouquíssimas pessoas treinam para ser empresários de verdade. Você usou a palavra tem muitas pessoas? Foi isso que você usou? Foi. Ô Isa, dá um pouco mais de importância para esse caso aí. O que mais tem é blogueiro que depois de um determinado momento entenderam que, cara, a blogueiragem não vai me levar para lugar nenhum ou me traz muito pouco. Eu vou criar um negócio porque agora eu construí uma audiência em cima da minha blogueiragem. É porque o blogueiro em si, o real lá, de 10 anos atrás que começou, posso citar Camila Coutinho, do Garotas Estúpidas. Ela, pra mim, era uma blogueira, de fato. Uma blogueira empresária. Empresária. Olha a empresa que ela construiu hoje. Olha onde ela tá. Mas não é porque ela faz unboxing. Muito pelo contrário. Ela sempre encarou aquilo ali como um negócio. Como um negócio, Pô, desde aquela sempre. guria sempre foi muito responsável com o que ela postava, com o que ela falava, sobre o que ela mostrava, inclusive, acerca da vida íntima dela. Então ela sempre conduziu aquilo lindamente como um negócio. Você conhece ela? Muito bem. Ai, não sabia, que legal. No caso dela, existia muita verdade no que ela mostrava. Então as pessoas começam a confiar, de fato, no influencer. Ela era uma influencer. Que ela mostrava um determinado produto que ela testava e gostava e influenciava outras pessoas a comprarem. E aí, os charlatões do digital se acham blogueiros, pegam qualquer coisa, mostra, influencia a comprar.
Pega qualquer resultado, mostra que é possível chegar nele e vende. E a pessoa compra sem nenhuma comprovação de fato. Por isso que eu disse que esse é um lugar muito importante pra gente trazer, porque as pessoas, elas inclusive se colocam nesse lugar, nossa, mas eu fui influenciada a comprar, eu fui influenciada a entrar nessa mentoria. E por isso é tão importante que você busque esse tipo de informação, esse tipo de referência. Tá, mas é bom por quê? É bom pra quem? Cadê o senso crítico de Exato. pensar e analisar? É lógico, Isa, que às vezes, eu não tô botando a culpa em quem entra, mas de certa forma essa pessoa, lógico que tem a sua parcela grande de responsabilidade, porque Sim. ninguém a obrigou a comprar, mas tudo é desenhado e conduzido para que você acredite, para que você entre naquela fantasia. Então é tudo muito bem orquestrado por copies, editores de vídeo, a música tá combinando com aquilo, os resultados são manipulados e fakes. Eu descobri um perfil essa semana no Instagram, eu não vou me lembrar o nome dele aqui agora, que senão eu colocaria aqui para vocês olharem esse perfil, mas a Isa depois pode colocar na edição. E ele é especialista em quebrar os pilantras, em achar a pilantragem. Jura? Sensacional. Quero ser amiga Vários dele. produtos que são vendidos aí, que né, o povo fala que, pô, essa xícara, que tu tomar café nessa canequinha, não precisa de mais, não precisa nem entrar na mentoria, é só tomar o café, aqui tem gente que faz isso, né? Só tomar o café que o Pix vem. Que o Pix vem, porque tem um artigo científico que mostra que essa caneca é mágica. E ele mostra isso, que os artigos são falsos, que não existe, ele mostra exatamente como buscar esse tipo de informação. Então, é legal que vocês tenham esse senso crítico, inclusive você falou ainda há pouco. É preciso ir adiante. Cara, essa pessoa é boa, mas quem ela ajudou? É diferente quando a gente fala, por exemplo, de um Flávio Augusto da Silva. Porra, o cara tem notória reputação. Sim. Nós podemos trazer de ambos os lados, talvez, essa questão do personagem, né? Muitas pessoas criam personagens. Aliás, desculpa te interromper, existem atores agora para interpretar como se fossem especialistas. O copy vai lá, dá para ele a copy e ele atua como se ele fosse... Tu não tá sabendo dessa? Não! Como se ele assim, fosse Gabriele? especialista. Podemos, então, contratar alguém para não ficar o nosso rostinho aqui à mostra? É isso aí. À prova de balas? É isso aí, cara. É isso aí. Para produtos gravados, então existem atores hoje em dia Que loucura. que são contratados para gravar aquela copy para um produto gravado. Óbvio que para uma mentoria não tem como, né, cara? O máximo que o ator vai conseguir entregar é estratégias sobre interpretação. Não mais do que isso. O tema desse episódio é quando desliga a câmera, né? Quem é você de fato? Eu me pergunto, uma pessoa que tem capacidade de enganar as outras nessa manada aí pelo dinheiro, pelo sucesso, como seria essa pessoa vendendo pessoalmente? Não seria. Se ela não tá por trás da câmera. Como seria? Não seria, porque se ela pega uma pessoa que nem eu, que além de questionadora, tenho, né, uma coisa um pouco mais incisiva e começa a fazer uma pergunta e sabe, questiona do tipo, cara, tu acredita mesmo nessa mentira que tu tá me falando? Mesmo que não seja, eu tenho essa capacidade de fazer isso. Uma pessoa que nem eu, tá? Uma pessoa dessas na frente, essa pessoa desmorona. Eu também questiono. Quando eu fui comprar meu carro lá, o outro carro, eu falei pro vendedor, qual é o seu carro? E como é que o cara tá vendendo carros assim, de um padrão maior, se ele não consegue... O carro ainda vai lá, né? Mas uma pessoa que tá te vendendo uma transformação que ela não tem, fica um pouco mais complicado. Exatamente. Exatamente. Tem vários exemplos, né? A gente pode ser cancelada nesse momento, você sabe, né? Mas tudo bem. Eu não tô nem aí. É a nossa opinião. Eu não tô nem aí. Cara, se você vende emagrecimento, você tem que ser magra. Ponto final. Não entra no quesito nutricionista, porque você pode ser nutricionista, nós temos nutricionista que cuida pra tua saúde intestinal. Essa menina, por acaso, né, ela tem um baita corpão, mas ela não precisaria ter. Porque o que ela vende? Qual é a transformação dela? A saúde intestinal. Sim. Então ela só precisa o quê? Fazer cocô direito. Penso eu. Não precisamos dessa prova aí, fique claro. É, tá? Se eu vendo pra ti que a transformação é o enriquecimento a partir de um processo comigo, cara, você tem que pressupor que então, pô, se eu tô vendendo isso, que eu seja rica. Não é isso? Eu não tô morando, nada contra, mas eu não tô morando num conjunto habitacional, não tô morando... Não anda toda esgualepada, eu Não aprendi ando essa toda- palavra aqui. É, não ando toda esgualepada, enfim. Se eu tô vendendo, isso aqui eu já... Pô, isso aqui nós vimos.
Se eu tô vendendo relacionamento amoroso, né, qualidade do seu relacionamento amoroso, eu tenho que minimamente ter um parceiro. Não, tinha uma que era um caos com o marido ainda. Enquanto ela tinha, porque depois já nem tinha mais. Mas queria falar de relacionamento amoroso, sabe? Aí, não, eu desbloqueio o seu enriquecimento, eu desbloqueio a sua prosperidade. Tá mais fodida e que a pessoa devia, nós sabíamos, nós vimos, eu sabia exatamente, né? 535 mil reais, era a dívida dela. Você não sabia? Não. Eu tenho print. E ela ensina a pessoa a prosperar. Claro, eu sou a bloqueada que desbloqueio. Me deixa. Tô deixando. Entendeu? Fica à vontade. Então é isso, gente. Cara, é o mínimo. Vocês têm que buscar a comprovação dessa pessoa. Coerência, né? Coerência, acho que esse é o nome. Esse é o nome, talvez até bota lá entre parênteses, o nome desse episódio é esse, mas deveria ser coerência. Ser coerência, tanto dentro das redes quanto fora. Porque, de fato, nós acabamos de chegar do encontro com as nossas alunas, né? E o que a gente mais ouviu é a verdade que elas sentem quando nos abraçam, quando senta para conversar. Esse jeito dela aqui é exatamente assim, na sua frente. Ou até mais. Hoje eu falei isso pra uma cliente minha, mandei um WhatsApp, porque eu me meti na maquiagem dela, que tava enfeiando ela, só que eu falei isso de uma maneira extremamente grosseira. E agora ela viu que, porra, tava feio mesmo, tava ridículo. E ela parou de usar aquele negócio, ela parou de usar um monte de fio. Tava pesado, né? Cara, a guria é linda, tem um corpo lindo, rosto lindo, tal. Bonitinha. Ah, bonitinha agora, sem aquele negócio. E aí hoje eu mandei no direct dela, eu falei, pô, que bom que eu sou grossa. Tá aí, tá bonita, né? Tá feliz e tal, tá sem filtro. E ela me mandou, Gabi, você não é grossa. Você é verdadeira e você foi a única pessoa em 30 anos que me disse exatamente a verdade que ninguém nunca foi capaz de me dizer. Obrigada. Porra, então, que me considerem grossa. Tem gente que diz assim, eu não conseguiria passar num processo com a Gabi porque senão eu sairia chorando. Porra, a vida te faz chorar. Todo santo dia. Então, o que eu faço? Eu te preparo para não chorar mais perante a vida. Para que você se torne uma pessoa forte, para que você se torne uma pessoa verdadeira. Porque eu prego isso. Essa é a minha maneira de entregar coerência. Eu sou um exemplo disso, né? Tu é um exemplo disso. Quando nós começamos, eu chorava, né? Aham. Muito. Chorava muito, deixava a outra pessoa lá, outra, sei lá o que dela, né, mandar nela e tinha que acordar. Então me posicionava, né? E de fato, era falta de musculatura emocional. Era uma falta de posicionamento. Sim, posicionamento. Porque eu fazia coisas que contrariavam a minha vontade para não desagradar. Para não desagradar. A gente ouviu isso da nossa social media esse final de semana. Que ela estava sendo muito pressionada por meu Deus, Gabi, ela falando para mim, mas como eu vou dizer não para ele? Ele é o fulano de tal, porque é um grande do digital. Eu falei, minha filha, ele faz cocô que nem você. E aí e foi ali, gente, foi essa a intervenção. E ela disse que aquilo ali destravou uma coisa nela, porque ela falou, caraca, é isso. Ele é que nem eu. Ele vai ao banheiro como eu. Ele tem problemas como eu. Eu também falei não para um grande do digital depois que tinha passado pelo processo com você, lembra? Eu lembro dessa história. Porque ele odiava o que ele fazia. É um grande babaca. Era um grande babaca. Mas como pode? Como é que a gente vai trabalhar junto se você odeia o que você faz? É como se eu dissesse assim pra ti, olha, Isa. Odeio gente. Eu odeio gente, eu não gosto de gente. Cara, eu sou escrota, eu admito, eu sou escrota, eu sou, né, pessoa grossa às vezes. Mas o meu objetivo é, cara, porque eu gosto tanto de gente, eu falo desse jeito porque eu quero que a pessoa ouça, eu quero que isso entre no coração da pessoa porque eu quero ela melhor, eu quero ela mais forte. E mesmo aquelas que a Isa desiste, porque a Isa desiste bem fácil das pessoas aí mais fácil. Eu? É. Eu não. E aí tem umas que você desiste e eu fico, não, Isa, deixa pra lá, vamos lá. Até o final. Não é que eu desisto, é que... Tem umas que eu penso assim, cara, pode ser que eu consiga. Tem outras que não tem jeito. Tem outras que, né, não tem o que fazer. Já nos dão indícios logo de cara. Logo de cara. Mas tem um ou outro, sabe, que às vezes vale a pena. Ou então vira pauta para o nosso podcast. Maravilhoso. Porque tem gente que vira personagem tentando construir um negócio e, na verdade, o negócio que é um personagem, né? O negócio que é um personagem. Ficou legal isso. Ficou bom isso. Gostei. E esse posicionamento, esse mostrar as caras, ele vai muito além de querer enfiar a goela abaixo o produto numa pessoa, porque isso dá pra fazer, dá pra manipular, dá pra usar gatilho, persuasão, tudo isso. Mas eu me pergunto sempre, como essa pessoa venderia? Você trouxe a questão que com você não colaria por causa do confronto,
Mas o quanto essa pessoa consegue dormir bem à Não noite? consegue. Ô Isa, um ou outro consegue sim, tá? Porque dói muito mentir, pelo menos É. pra mim. Eu sei que tem gente que mente com a cara lavada e não tá nem aí. Mas e a consciência, além do que mostra ali? Então, esses que eu digo pra ti assim, que eu ainda não desisto, esses eu sei que não estão dormindo bem. Só que o medo, tá? De repente tentar um caminho novo, ou a incapacidade de tentar um caminho novo, sabe? Ou a necessidade financeira, ainda faz com que a pessoa fique ali titubeando. Agora, quando eu brinquei aqui, os bloqueados, desbloqueados, essa pessoa não. Esse tipo de gente que, porra, eu não tenho nada, o meu relacionamento amoroso é uma bosta, eu não tenho R$1 no banco. E tem gente, nós já vimos isso, inclusive nas nossas mentorias, que verdadeiramente acreditam na mentira que estão vendendo. Então, é outro tipo. Existem os dois modelos. Essa daqui consegue dormir bem, fazendo e falando um monte de bobagem por aí, tá? E tem quem faça por uma suposta necessidade. Óbvio, eu conseguiria? Não. Você conseguiria? Não. Aí o nome disso é ser coerente. Nem todo mundo é. Infelizmente. Nem todo mundo é. E é por isso que a gente tem um negócio que há anos tá muito bem. Eu tenho uma carreira de décadas, né? Por isso. Porque eu sou coerente com a minha vida. Eu sou responsável com a minha vida. Isso é pra todo mundo? Não é pra todo mundo, isso é pra poucos. É que as pessoas não entenderam ainda o quanto a verdade é capaz de vender. A verdade vem E aí sempre. elas se maqueiam atrás de um personagem, de uma narrativa, pelo medo que tem de vender o que sabe. Ou acredita que o que sabe não é suficiente para gerar uma venda. Porque, na verdade, a venda que é o agente de transformação de qualquer negócio. Cara, tem uma resistência por trás de aprender algo novo, né, Isa? Que é, sei lá, vamos dizer que eu bata o pé e diga, não farei lançamentos jamais. Mas o que tem por trás disso? O fato de eu não saber fazer um lançamento, né? Porque para fazer, o que eu tenho? Ou eu aprendo, ou eu contrato alguém que vai me dar o direcionamento. Então tem muita gente que tem resistência quanto a isso, quanto a aprender algo novo, a tentar algo novo. E aí que acontece esses emaranhados que nós estamos trazendo aqui hoje. Quer saber o quanto você vale? Imagine desligando a câmera. O que sobra de cliente, de caixa e de respeito. Se for igual a zero, é hora de repensar o seu negócio. Medite sobre.